Olá pessoal, bom dia! Vamos lá hoje terminar nosso conteúdo de eletroquímica, não é? Nós vimos dois conteúdos aqui, tá? Pilhas, são sistemas que conseguem, a partir de uma reação química, obtermos energia, reações que são espontâneas, e também vimos a eletrólise, que é um processo não espontâneo, onde utilizamos uma fonte externa, tá? Que pode ser uma bateria ou um gerador, que vai fazer com que reações químicas ocorram de maneira não espontânea, tá? E para que isso serve? Para obtermos algumas substâncias que são utilizadas na indústria química, para poder utilizarmos também na indústria de metais, tais como alumínio, metais nobres como ouro, como prata, tá? Podem haver também um refinamento desses metais e, entre outros, são diversos metais que podemos obter a partir da eletrólise, tá? Se nós fizéssemos aqui um rol de metais que são obtidos por eletrólise, a gente não ia terminar o conteúdo, porque realmente é um catálogo muito extenso, tá bom? Então hoje, para poder a gente concluir esse conteúdo, vamos fazer algumas questões, tá? O Enem teve uma grande virada, pedagogicamente falando, de 2012 para cá. Então de 2012 para cá, desse período para cá, selecionei algumas questões, né, que eu venho resolvendo ao longo dessas aulas. E hoje vamos mostrar mais algumas que vão finalizar esse conteúdo para que na próxima semana nós estejamos iniciando um novo tópico que está entre os 10 que caem mais no Enem, tá bom? Então vamos aqui passar para as questões que vamos resolver hoje, tá certo? Então vamos lá. Só relembrando aqui, ó, que nós temos o top 10 do Enem, tá? Eletroquímica, estequiometria é em segundo lugar, e depois radioatividade. Então, próxima aula, aqui no Química de Plantão, iremos falar de estequiometria, tá bom? Vamos lá, então, para que a gente consiga, então, finalizar bem esse conteúdo e que vocês tenham um melhor apoio com relação às questões que o Enem vem abordando, o tipo de questão, tá? A gente não está aqui querendo descobrir nada, tá, pessoal? Com relação a adivinhar nada. Apenas dar um caminho para que o aluno entenda qual é o tipo de questão, qual é a abordagem que o Enem traz em cada assunto. E no assunto da eletroquímica, por exemplo, essa questão caiu nesses últimos anos. Vamos lá. A invenção do LED azul, todo mundo sabe que o LED hoje é um modelo de lâmpada, né? Que utiliza um display que consegue consumir uma quantidade de energia menor e gera, vamos dizer assim, uma luz branca, tá? Geralmente branca, que ela tem uma eficiência muito superior em relação às outras, tá? Então, é a moda, né? Vamos dizer assim, entre aspas, do momento, tá, pessoal? Nós utilizarmos o LED. Mas existe um LED azul que permite a geração de outras cores para compor a luz branca. Permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Então, as lâmpadas incandescentes, aquelas amarelas, tá? E as fluorescentes, que são os modelos que até então a gente usava, e muita gente usa, né? Ainda temos uma grande parte da população que não tem capacidade financeira de comprar as lâmpadas de LED, a gente usa ainda as lâmpadas fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para acender um LED azul, que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Pessoal, lá no terceiro ano, nós temos o conteúdo de física, tá? Que é a parte de eletricidade. E um dos tópicos lá, o aluno estuda a associação em série e em paralelo. Então, pressupondo que o aluno já saiba disso, a associação em série permite que você consiga colocar dois dispositivos associados, tá? Um na frente do outro, e que as voltagens desses dois dispositivos elas são somadas para poder gerar uma energia maior, tá? Que seja um requisito para um certo equipamento funcionar. Então, quando você associa, por exemplo, um exemplo muito simples é no controle remoto. Quando você associa duas pilhas em série, você soma as voltagens, tá? Desse sistema, no caso aí 4 pilhas, 6 pilhas, e você consegue obter aquela voltagem necessária para funcionar, por exemplo,
um equipamento como um rádio, por exemplo, né, os radinhos de pilhas que a gente usava até um tempo atrás. A galera mais nova, creio que não usa mais, mas pode olhar a internet aí, os documentos e ver como é que funcionava esses dispositivos, tá? Muito bem. No caso aqui, ele quer acender um LED azul que necessita de 3,6 volts, tá? Vamos lá, e nós temos então esse quadro com as semi-reações de redução dessas quatro, pilhas, tá? Não 4 pilhas, mas essas 4 reações químicas que vão formar 2 pilhas, tá ok? Vamos lá. Então, olha só. A primeira, uma reação de redução do sério 4 para sério 3, isso ele ganhando 1 mol de elétrons, aqui ó. Depois, uma reação que nós temos aqui, o envolvimento de uma espécie química chamada dicromato, em meio ácido, olha aqui o H+, recebendo 6 mols de elétrons, tá? E havendo uma redução para cromo 3, tá? Aquoso, e também nesse sistema nós temos a presença de água. Como é que eu sei que são reações de redução? Porque o elétron está entrando, ó, está antes da seta, então o elétron está entrando. Nós temos a redução do níquel 2 para níquel 0, nós temos a redução do zinco 2 para zinco 0. Vamos analisar os valores, tá pessoal? A primeira reação mostra que a redução do sério 4 para sério 3 é espontânea, 1,6 volts. A redução do dicromato para cromo 3 também é espontânea, tá? 1,33 volts. A redução do níquel 2 para níquel 0 não é espontânea, menos 0,25 volts. E a redução do zinco 2 para zinco 0 também ela não é espontânea, é a menos espontânea, tá pessoal? É menos 0,76 volts, tá certo? Vamos lá. Percebam que aqui as reações, tanto os reagentes como os produtos, se tratam de espécies químicas aquosas, tá? Essa e essa, as duas primeiras reações. As duas últimas reações, nós temos espécies químicas aquosas que vão gerar metais, tá? E esses metais a gente sabe que podem ser utilizados nos eletrodos, tá? Então aí como eletrodos o cátion, o cátodo e o ânodo, ok? Ou o catodo e o anodo. Vamos lá então. Qual é a associação em série de pilhas? Fornece diferença de potencial nas condições padrão, suficiente para acender o LED azul. Vamos lá. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Se trata de uma questão um pouco trabalhosa, mas para que a gente pudesse ganhar tempo nessa questão, o aluno tinha que ter umas noções básicas sobre associação em séries. Uma delas é saber, por exemplo, que numa associação de pilhas, nós temos que ter polo positivo ligado a polo negativo, tanto nas extremidades como também no centro. Como é que o aluno saberia disso? Analisando a tabela que foi dada antes, a tabela de potenciais de redução. Por exemplo, o maior potencial de redução que foi dado nessa questão foi o do sério, tá? Então, como o sério tem um maior potencial de redução, então o sério é uma espécie química que vai sempre sofrer a redução, ou seja, ele vai estar no cátodo, tá? Quem é que sofre redução? Quem sofre redução é quem recebe elétrons, tá? Então, se quem sofre redução é quem recebe elétrons, então a gente pode dizer que isso vai acontecer no polo positivo, tá pessoal? Por isso que não tem decoreba, viu? Não há decoreba. Então isso vai acontecer no polo positivo da pilha. Presta atenção, ó. Então vamos marcar aqui, por exemplo, vamos marcar aqui onde é que tem sério, ó. Todas as alternativas aqui começam com o sério. Então, vamos botar aqui um sinal positivo, tá ok? Então essa sequência aqui tá beleza. Então o sério receberia elétrons porque ele tem um maior potencial de redução. Muito bem. Aí nós teríamos depois o último Becker aqui teria que ser negativo, tá? Teria que ser negativo. Teria que sofrer
a oxidação, tá? Ou seja, tem elétrons, se tem elétrons, perde elétrons. Quem não tem elétrons, recebe elétrons, tá? Então aqui o cátodo e aqui o ânodo. Vamos lá. Olha a pilha do centro aqui, ó. A pilha do centro formada de níquel e de zinco. Marcelo, por que você botou aqui dicromato já negativo? Olha, pessoal, dicromato ele está interagindo com o sério. E o sério é o que tem o maior potencial de redução. Então ele vai reduzir, vai receber elétrons, ele é o polo positivo, tá? E o dicromato vai se oxidar, vai fornecer elétrons, ele é o polo negativo. Agora, níquel e zinco. Percebam que para poder a pilha poder funcionar, essa associação em série, esse polo aqui tem que ser negativo. Tá? Para poder funcionar, esse polo tem que ser negativo. E automaticamente, para poder funcionar, esse polo tem que ser positivo. Tá? Isso aí seria uma associação em série perfeita, tá? Corretamente falando, né? Para poder a pilha funcionar. Então, vamos lá. Níquel, nessa condição, seria o ânodo, perderia elétrons. E zinco ganharia. Olhando lá a tabela de potenciais, vejam que o níquel tem um potencial de redução maior do que o zinco. Então, entre níquel e zinco, quem vai reduzir seria o níquel e não o zinco. Tá? Então, essa ordem aqui está errada. Níquel não pode ser o ânodo. Entre níquel e zinco, veja que estão ligados, ó, níquel e zinco. Entre níquel e zinco, tá, quem deveria se reduzir seria o níquel. Só que aqui, pela ordem de uma associação em série, corretamente falando, esse ponto aqui está errado. Esse ponto que está errado, pessoal, eu vou passar aqui uma canetinha vermelha, tá? Passar aqui uma canetinha vermelha, ó. Então isso aqui está errado, isso aqui não pode acontecer. Então a letra A, de cara, não é a resposta. Vamos analisar agora a letra B. Então vamos lá. Na letra B, veja que ele repetiu o mesmo par da letra A, né? Aqui, sério, maior potencial de redução, então o sério recebe elétrons. Sério seria o cátodo, né? Recebendo elétrons. Dicromato, ânodo, doar elétrons. Ok. Aí agora, zinco e níquel. Zinco como ânodo e níquel como cátodo. Tá? Muito bem. Percebam que isso aí está correto. Né, pessoal? Se está correto, tem como agora a gente calcular o ΔE dessa opção. Vamos fazer então o ΔE dessa opção? Vamos lá. Ó. Calculando então o ΔE, aqui ó, entre sério e dicromato. Vamos lá? O ΔE seria, vou fazer aqui ó, pessoal, pertinho, fazer aqui, ó, tá? Letra B, ΔE seria, ó, como é que a gente calcula o ΔE? ΔE é o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Tá? Do ânodo. Cátodo ou anodo, tá? Você pode também fazer assim, cátodo ou anodo. Então, o ΔE padrão seria potencial de redução, que é o cátodo, 1,61 menos, e aí, menos 1,31, tá? Que é o do dicromato. Então, o ΔE seria desculpa, aqui é 33, tá? Aqui é 33, me lembrei agora. Seria 0,28 volts. Então, a primeira pilha, primeiro par de pilhas aqui, ó, sério de cromato, 0,28 volts. O segundo par de pilhas é zinco níquel. Vamos lá. O ΔE
seria igual. Qual o potencial do cátodo? O cátodo é o níquel. Então, níquel seria menos 0,25 menos, esse menos aqui, cuidado, tá, pessoal? É o menos da equação, tá? Menos, potencial do zinco é menos 0,76, tá? Então, cuidado quando tiver valores negativos. Potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Então, esse ΔE seria igual a menos 0,25 mais 0,76. Então, esse ΔE seria igual a mais 0,51 volts. Ok? Calculei potencial para primeiro par, sério de cromato, para o segundo par, zinco, níquel. Tá? Como eles estão na ordem correta, então a gente pode calcular sim, sem nenhum problema. Pessoal, eu estou com muitos lápis na mão, então está acontecendo aqui um pequeno probleminha. Fazendo aqui a soma, pessoal, da associação em série, esse valor mais esse, tá? Vou fazer aqui de verde. Nós teríamos um potencial padrão total igual 0,51 mais 0,28, um valor de 0,79 volts. Esse valor, esse potencial é positivo, mas não acenderia o LED, tá ok? Então a letra B não é a resposta da questão. Vamos agora para a letra C. Na letra C, nós temos sério. Então, sério, se você não entende os sinais negativo e positivo, professor, eu não vou me lembrar quem é cátodo, quem é ânodo, tá? Não vou conseguir me lembrar. Vamos mudar aqui agora, nesse momento, vamos mudar aqui o modo de analisar. Já que você não lembra, vamos fazer assim. Quem é que tem o maior potencial de redução? É o sério? Vamos lá, olhar na tabelinha, Tá? Vamos olhar na tabelinha lá. Na tabela, o maior potencial de redução é o sério. Depois vem o de cromato, depois vem níquel, depois vem zinco, tá? Então, se o sério tem um maior potencial de redução, o sério vai se reduzir. Quem é que se reduz? Sempre. Quem é que se reduz? Quem se reduz sempre é o cátodo. Não importa se é pilha ou se é eletrólise. Tá, pessoal? Quem se reduz é o cátodo. Então, vamos mudar. Em vez de colocar os sinais positivo e negativo, vamos fazer assim. Sério. Aqui está a solução com sério. Então, eletrodo de grafite vai ser o cátodo. Tá bom? Se o sério ali está na solução, que vai ser, o eletrodo vai ser o cátodo, ao lado, tá? Aqui tem que ser ânodo. Tá? Ao lado tem que ser cátodo. E ao lado tem que ser ânodo. Ou anodo. Cátodo ou anodo. Tá, pessoal? Beleza? Percebem? Quem acha que não vai conseguir se lembrar dos sinais, tá? Mas só pensar que o cátodo é onde ocorre redução, não importa onde seja, tá? Pilha ou eletrólise. E o ânodo é onde ocorre a oxidação. Para a pilha estar ligada em série corretamente, nós temos que ter nas extremidades cátodo ligado a ânodo. E no centro também temos que ter cátodo ligado a ânodo. Tá? Temos que ter essa combinação. Senão, não vai dar certo. Tá? Senão, não vai dar certo. Vamos lá, então? Vamos fazer, então, aquela pilha. Vamos fazer a soma. Vamos fazer, então, sério ligado a níquel. Vamos lá. Vou fazer aqui embaixo, nesse cantinho aqui. Então, na lateral aqui. Primeira pilha. ΔE vai ser potencial do sério 1,61 menos o do níquel. O do níquel é menos 0,25. Então, abre parênteses, menos 0,25. Fecha parênteses. Vamos resolver. ΔE
igual a 1,61, menos e menos mais 0,25. Delta E, 161 mais 0,25, positivo 1,86 volts. Então, isso foi a solução entre cério e níquel. Beleza, pessoal? Os dois becquerels da extremidade. Ok? Ó, fechei. Agora vamos aos dois becquerels do centro. Os dois becquerels do centro, dicromato e zinco. Qual o potencial do dicromato? Vamos lá. Delta E igual. Qual o potencial do dicromato? 1,33. Qual o potencial do zinco? Menos 0,76. Então, delta E igual 1,33 mais 0,76. Isso vai dar 2,369, 2,09 volts. Tudo bem? Essa é a soma dos dois becquerels do centro. Ó. E agora, vamos fazer a soma, tá, das duas pilhas. Fazendo a soma das duas pilhas, vamos ter 1,86 mais 2,09. Vai dar 3,86, 3,95. Então, aqui, o potencial total é mais 3,95 volts. Essa voltagem, com certeza, liga o LED azul. Tá, pessoal? Com certeza liga o LED azul. Tá ok? Com certeza. Vamos analisar as outras? Vamos lá. Seguindo aquele nosso pensamento. Ó, sério é onde vai acontecer redução. Então, esse eletrodo é o cátodo. Esse eletrodo de grafite aqui é o cátodo. Então, se é onde vai acontecer redução, cátodo. Então, aqui vai ter que ser ânodo. Tá? Aqui vai ter que ser ânodo. Então, aqui vai ter que ser cátodo e aqui vai ter que ser ânodo. Tá? Essa é uma questão trabalhosa, tá, pessoal? No Enem, com certeza, esse tipo de questão não deveria ser muito explorado, porque toma muito tempo do aluno, né, pessoal? Vocês estão vendo que toma um certo tempo aí para a gente resolver. Não é uma questão difícil, mas é muito dispendiosa. Vamos lá. Eu vou resolver essa letra D aqui embaixo, tá, pessoal? Nesse espaço aqui, ó. Vou resolver nesse espaço ali que está em branco. Potencial de redução do sério em relação ao do zinco, tá, pessoal? Sério em relação ao zinco. Então, sério em relação ao zinco seria, vamos lá, abrir aqui espaço, delta E igual a 1,61 menos 0,76. Tá? Eu acho que dá para todo mundo entender, né, pessoal? Estou resolvendo naquele espaço. Delta E igual 1,61 mais 0,76. Então, delta E igual a 2,37 volts. Isso positivo. Tá, pessoal? Isso positivo. Então, esse é o primeiro resultado, tá, desse conjunto aqui, ó. Sério, zinco. Então, vamos lá. O potencial do sério é bem maior do que o do zinco, tá, pessoal? Então, tá correto o que a gente fez. Agora, vamos para a pilha do centro. Bom, a pilha do centro, ela tem um problema. Vamos lá, olha só. A pilha do centro tem um problema. O dicromato está aparecendo como ânodo. Ânodo é quem sofre oxidação, tá?
E o níquel está sendo como cátodo. Aí, gente, por que, Marcelo, apareceu esse problema? Vamos lá, olhar. Vamos olhar. Vamos olhar. Olha, o potencial de redução do dicromato é 1,33. Lembrem, a gente compara sempre os dois que estão competindo para formar o dipolo. Tá, pessoal? Quem é o dipolo? Cátodo, ânodo. Esses dois estão competindo. É uma pilha dicromato, níquel. Então, se o dicromato tem maior potencial de redução, então ele vai ser o cátodo. Ele vai estar no cátodo. Tá, pessoal? Então, se ele vai estar no cátodo, o níquel, com certeza, tem que estar no ânodo, porque o potencial de redução dele é menor do que o do dicromato. Vejam que lá está ao contrário. Para poder o funcionamento da pilha em série ser correto, temos que ter cátodo e ânodo, tá? Ou positivo, negativo. Mas veja, eu não posso ter uma espécie que tem um potencial de redução maior do que o seu par no ânodo, tá? Essa espécie aqui, ela não pode se oxidar, porque o potencial de redução dela é maior do que o seu par, que é o níquel. O níquel deveria se oxidar. Então, esse par aqui não vai funcionar. Se o par não vai funcionar, o único que vai funcionar é o da extremidade, tá? Então, o potencial da pilha seria apenas esse aqui, 2,37, porque aqui nós temos um erro na montagem desses dois, tá? Então, essa pilha da letra D já está fora por conta dessa montagem errada, tá, pessoal? Então, a letra D não é a resposta, tá ok? Então, vou apagar aqui essa continha que eu fiz, ó. E vamos para a letra E. Apaguei também aqui a primeira, né? A letra B. A letra B, ela consegue ligar o LED? Não, não consegue, porque a voltagem dela é 0,79, muito baixa para ligar um LED que exige 3,6, tá? Indo para a última, letra E. Vamos lá. A letra E, nós temos sério. O sério é o que tem maior potencial de redução. Então, ele é o cátodo sempre. Ele é o cátodo, ele é o polo positivo. Ao lado deles temos o dicromato, que vai ser o ânodo. Aí nós temos o zinco e nós temos o níquel. Pronto. Para a gente não perder tempo, vamos logo matar aqui. Vamos lá. Quem tem o maior potencial de redução aqui? Vamos lá, olha só. Primeira pilha, sério, níquel. Sério e níquel. Quem tem maior potencial de redução? Sério. Então, o sério é o cátodo e o níquel é o ânodo. O sério vai acontecer redução e no níquel vai acontecer oxidação. Beleza. Tá? Então, aí está tranquilo. Sério e níquel está tranquilo. Agora, olha aqui, ó, dicromato e zinco. É o mesmo problema daqui, da letra D. Dicromato e níquel. O dicromato é a espécie que tem o segundo maior potencial de redução. Só perde para o sério. Se a gente olhar naquela tabelinha, o dicromato, o potencial de redução dele é 1,33. Só perde para o sério. Ó, é o segundo maior potencial. Então, não há condições de o dicromato se oxidar quando está interagindo com níquel e com zinco. Tá, pessoal? Então, essa disposição aqui, ó, dicromato como ânodo e zinco como cátodo, também não vai funcionar. Tá? Então, a resposta dessa questão, uma questão que eu considero boa, muito boa, é uma questão interessante, porém trabalhosa, né, para o nosso aluno, a resposta é a letra C. Mais uma questão para a gente poder melhorar nosso aprofundamento, então, em eletroquímica, tá? Vamos lá, mais uma questão que foi aplicada no Enem. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, NaOH, que também é chamada de soda cáustica, né, no nosso dia a dia, tá, pessoal? O nome vulgar do hidróxido de sódio, e outra espécie química pulverizada.
tá? Ou seja, em pequenas partículas. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico, expressos no quadro. Pessoal, nosso quadro aqui tem as reações químicas e seus potenciais padrão de redução, tá? Desculpa, tá, pessoal? Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência? Então, nós temos aí algumas opções, tá? Alumínio, cobalto, hidróxido de cobre 2, hidróxido de ferro 2 e chumbo. Vamos lá. Nessa questão, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa muito importante. O objetivo é então fazer com que a reação libere hidrogênio e energia que aumenta a eficiência do processo. Então, quanto mais calor for liberado, isso vai aumentar a energia e, consequentemente, vai aumentar a eficiência do processo. Ok? Olha só, como a água aí é o grande ator, né? A água é a grande atriz principal, nós temos que prestar atenção nessa reação. Por quê, professor? Porque essa reação mostra a água sofrendo redução, tá? E liberando a substância que vai causar um impacto nessa reação e, consequentemente, vai ajudar na limpeza, que é o hidrogênio. Vai liberar o gás hidrogênio. Então, o gás hidrogênio se torna importante, tá? Muito importante para que o processo de limpeza de esgoto seja efetivo, tá, pessoal? Que seja eficaz. Preste atenção que essa reação aqui é uma reação de redução, assim como as outras, tá? Mas ela vai ter que acontecer, tá? Porque justamente o processo que é feito na limpeza é adicionando água para liberar hidrogênio. Então essa reação ela precisa acontecer. Como ela precisa acontecer, o potencial de redução dela é menos 0,83. Então, se ela precisa acontecer, ela é a reação de redução. Se ela é a reação de redução, não pode haver outra reação de redução. Se não pode haver outra reação de redução, então aquelas reações de redução que têm um potencial maior do que esta, não podem acontecer. Se eu não fui claro ainda, é o seguinte. Essa reação ela é primordial para que o processo de limpeza ocorra. Tá? Por quê? Porque é jogada água na mistura, e essa água jogada na mistura precisa liberar hidrogênio. Ocorre uma liberação de hidrogênio, juntamente com energia, que vai ser importante para a eficiência do processo. Então, se essa reação acontece, nenhuma outra pode acontecer, tá, que seja prejudicial para a ocorrência desta. E aí nós temos o potencial de redução dela, que é menos 0,83. E temos o potencial de redução de outras. Perceba que o potencial de redução do hidróxido de cobalto 2 é maior do que a da água. Então essa reação de hidróxido de cobalto 2, ela não pode acontecer. Porque se ela acontecer, ela não vai deixar que essa ocorra. Porque o potencial de redução dela é maior. Então essa reação não pode acontecer, tá, pessoal? A gente tem que evitar que ela ocorra. Para evitar que ela ocorra, não pode ter cobalto, tá, no processo. Isso já corta a letra B. Também não pode acontecer essa reação, porque essa reação, o potencial de redução também é maior, tá? É 0,22, menos 0,22, é maior do que a da água. Então essa reação também não pode acontecer,
Tá? A terceira aqui, no caso, né, a quarta, óxido de chumbo, também não pode acontecer a sua redução, porque o seu potencial de redução é maior do que a da água. Tá? Sendo assim, se a reação da água, se a redução da água precisa acontecer para poder formar hidrogênio, só vai poder acontecer a outra reação que tem um potencial de redução menor do que essa. Tá? As reações que têm o menor potencial de redução são a redução do hidróxido, aqui, de alumínio, tá? Essa espécie aqui, na verdade, é um ânion, tá, pessoal? E o hidróxido ferroso, tá? O hidróxido ferroso. O hidróxido ferroso, a sua redução tem um potencial menos 0,88. Ou seja, se eu colocar a comparação da reação que desprende hidrogênio com a reação do hidróxido ferroso, logicamente que essa reação vai acontecer e essa aqui, como ela tem um potencial de redução menor, ela vai ter que se oxidar, é a reação inversa, tá? É a reação inversa. Porém, nós temos a reação dessa espécie aqui de alumínio, tá? Que tem um potencial de redução muito baixo, muito baixo, menos 2,33. Se esse potencial de redução é muito baixo, quer dizer que essa reação não vai acontecer. E aí, relembrando o que a gente viu no início do assunto de pilhas, como essa reação aqui não vai acontecer, porque ela vai ter um potencial muito baixo, tá? O que vai acontecer é a reação inversa, tá, ok? A reação inversa é o que vai acontecer. Então, ó, o que vai acontecer é essa reação aqui. Ok, pessoal? Para poder deixar isso mais claro, a gente pode reescrever as duas equações. Essa aqui realmente vai acontecer no sentido da redução, ela precisa acontecer, tá? A água tem que ser jogada. E essa aqui ela vai acontecer no sentido contrário, porque o seu potencial de redução é muito baixo. Se o potencial de redução é muito baixo, ela não acontece nesse sentido, ela acontece no sentido oposto. Tá? Então, para ser mais claro, eu vou reescrever as duas equações, beleza? Então, vamos lá. Vou ficar aqui na frente um pouquinho e vamos reescrever. Ó. Nós temos água mais elétron dando hidrogênio mais hidroxila. Tá? Vamos colocar aqui os coeficientes, ó, 2 e aqui 2. Essa reação aqui ela vai acontecer no sentido oposto, tá, pessoal? Então, ó, alumínio mais hidroxila, meio aquoso, né, também, meio alcalino, mais elétrons. Vamos colocar aqui os coeficientes, ó. Aqui no caso é 4 e aqui no caso é 3. Muito bem. Aqui estão as duas equações, tá, pessoal? Vamos somá-las para poder a gente ter a nossa equação global. Vamos somá-las. Como nós aprendemos, os elétrons devem ser cancelados porque se trata de um sistema fechado, tá? Os elétrons não saem, ok? Então, como nós aprendemos, vou multiplicar isso aqui e isso aqui para que dê um mínimo múltiplo comum. Aí no caso é 6, né? Então, vou multiplicar isso aqui por 3, tá? E vou multiplicar a equação de baixo por 2. Ok? Então, olha. Multiplicando a de cima por 3, eu vou mexer agora na hora, tá, pessoal? 3 vezes 2 aqui vai dar 6. Tá? Aqui também 6. E aqui 3. E aqui 3 vezes 2, 6. A equação de baixo. 2 vezes alumínio, 2. 2 vezes 4, 8. Tá? 2 alumínios aqui. E aqui
6. Muito bem. Já podemos cortar os elétrons, ó. 6 aqui com 6 aqui. E também a gente tem hidroxila aqui no reagente e aqui no produto. A gente pode cortar também porque estão em lados opostos, tá? Como aqui temos 8 e aqui temos 6, a gente faz 8 menos 6. Tá? Então, esses 6 aqui vão embora. E aqui, como temos 8, vai ficar, então, 2. Vão sobrar 2. Tá? Então, vão sobrar hidroxilas aqui porque temos uma quantidade maior. No caso, 8 menos 6, vão sobrar 2. Então, essas 8 hidroxilas, elas vão ser subtraídas de 6, restando 2. Olha a equação global. Alumínio mais água mais hidroxila alumínio mais água mais hidroxila. Tá, ó. Alumínio mais água mais hidroxila. Originando hidrogênio, originando AlOH4 menos. Essa espécie química AlOH4 a gente pode chamar ela de tetrahidróxido aluminato, tá? É uma espécie única que pode ser formada em alguns sistemas aquosos, tá, pessoal? Vamos lá. 2 alumínios, 6 água, 2 hidroxilas, tá? Que foi o resultado da subtração, 3 hidrogênios e 2 tetrahidróxido aluminato. Olhando aqui o balanceamento, nós temos 2 alumínios, tá? Nós temos 6 hidrogênios aqui vezes 2 dá 12, 6 vezes 2, 12, com 2 aqui dá 14, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 4, o hidrogênio está no parênteses, então aqui 2 vezes 4, 8. 8 mais 6, 14, tá ok? Oxigênio, 6 vezes 1, 6, 6 com 2, 8, e 4 vezes 2, 8 oxigênios. Analisando as cargas, tá, pessoal? Analisando aí as cargas, nós temos, com relação às cargas, ó, desse lado, 2 hidroxilas, que dá 2 cargas negativas, e aqui 2 tetrahidróxido aluminato, que também dá 2 cargas negativas. Então, essa é a reação, tá, que melhor representa esse processo. Professor, mas ainda não entendi porque que ela é a melhor reação. Ela é a melhor reação, por quê? Porque quando a gente somar agora o potencial, quando a gente agora fizer a diferença de potencial da reação que acontece, vamos lá, essa é a reação de redução, isso vai acontecer, isso vai ser como o cátodo da reação, tá? E essa reação aqui, ela vai ser como uma reação que acontece no ânodo, tá? Lembra que a gente inverteu. Quando a gente inverte, o elétron sai, é a reação de oxidação. A primeira a gente não mudou ela, então o elétron está entrando, é a reação de redução. Tá? Só voltando, tá, pessoal? Por que eu não usei as outras reações? Não usei as outras porque o potencial de redução dessas 3 reações são maiores que o potencial da primeira reação. E a primeira reação, ela tem que acontecer. Tá? De acordo com a questão, ela precisa acontecer. Então, ela é a reação de redução. A gente tinha que procurar uma reação de oxidação. E a melhor reação de oxidação é aquela que tem o menor potencial de redução, que é essa aqui, ó. Tá? E aí, como é que faz a ΔE? O ΔE a gente faz o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Então, o ΔE é igual a menos 0,83, menos 0,83, menos 2,33. Aqui é o potencial dessa equação. Isso vai dar um ΔE, aqui vai dar positivo, né, pessoal?
Menos e menos vai dar mais. Então vai dar menos 0,83 mais 2,33. Isso vai dar um potencial de 1,5 volts. 1,5 volts. Tá? Ou seja, um potencial positivo que vai contribuir para que a reação aconteça, gerando a energia suficiente para uma boa eficiência do produto mencionado na questão. Com certeza, se a gente tivesse colocado essa última reação, o 0,83 negativo, quando fosse somado com esse valor, daria um valor menor que aquele ali. Tá, pessoal? Então, a máxima eficiência ela vai se dar com a máxima ΔE, com a máxima DDP que acontecer na pilha. Tá? Então, a alternativa aqui, que é a melhor substância, a composição, tá, da outra espécie, é uma composição que tem alumínio. Então, o alumínio vai conferir um produto muito interessante, porque gera uma maior DDP. Isso vai gerar mais energia, né, quando for colocada a água, e isso vai aumentar a eficiência desse processo. Então, resposta letra A, ok? Uma questão muito boa. O aluno que já é esperto, que já tem uma desenvoltura, né, uma expertise em eletroquímica, ele rapidamente olharia que o menor potencial de redução é esse. Então, esse é o par ideal para a reação da água. É o que tem o maior potencial de oxidação, é aquele que tem o menor potencial de redução, tá? Então, seria tranquilamente resolvido, tá certo? Vamos para mais uma questão, que é essa aqui. Agora eu vou apagar. Continuando aqui nossas questões, tá, de eletroquímica, para poder a gente finalizar esse conteúdo formidável, conteúdo belo, né? Belíssimo conteúdo eletroquímico. Mais uma questão aqui, ó. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar. Vou grifar esse nome aqui, tá, pessoal? Zinco-ar. Zinco-ar. Que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. De caráter alcalino. Muito bem. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está apresentado na figura. Então, essa é a nossa bateria, tá? Uma bateria de zinco-ar. E ele quer saber o seguinte: no funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é qual delas? Qual espécie química é formada no ânodo? Então vamos aqui prestar atenção muito nessa questão, porque ela é nova no contexto da sociedade, tá? Um dispositivo relativamente novo, apesar de ser de 2014, mas para a ciência, 6 anos é realmente um bebê. Tá, pessoal? Nós temos aqui 2 eletrodos. Um eletrodo poroso, tá, de um material que ele não menciona, tá? Não menciona, mas não menciona sim a sua total composição, mas vamos supor, tá, que seja um material que contenha zinco, tá? Aqui nós temos o fio ligando para um eletrodo de zinco, tá? Para um eletrodo de zinco. Sendo que esse eletrodo poroso, por ele permeia oxigênio, tá? A gente aprendeu lá em gases que os gases têm essa capacidade de permear, de se efundir, né? Os gases sofrem efusão, é a capacidade dele entrar em pequenos poros, tá? É chamado de efusão. Sendo assim, ele pode atravessar esse sistema, ok? Bom, aqui dentro nós temos um meio aquoso e vocês veem que o oxigênio ele entra aqui e depois ele interage
e aqui é gerada alguma espécie química. O meio é aquoso, aqui tem uma parede porosa, uma membrana porosa que permite o equilíbrio, tá, das espécies iônicas. Isso é importante para a vida útil da pilha. Tá, pessoal? Muito bem. Nesse lado de cá, a gente está vendo que há a geração dessa espécie química aqui, que é esse tetrahidróxido zincato. Tá? É uma espécie química que pode ser formada em soluções aquosas, onde contenha íons de zinco. Tá, pessoal? Vamos lá, então. No funcionamento dessa bateria, o que é que vai acontecer? Quem é o ânodo e quem é o cátodo? Vamos lá. Como nós temos aqui um eletrodo de zinco, e aí isso é uma questão que vai mostrar quando o aluno tem algum conhecimento prévio das características dos elementos na tabela periódica, tá? Principalmente desses metais. O zinco, a gente já vem olhando, é um metal que tem uma capacidade de oxidação alta. Ou seja, é um metal que não se reduz facilmente. Não é obrigado o aluno saber o potencial de redução do zinco, não. Tá? Ele é menos 0,76. Mas é a vivência. É a vivência no conteúdo de química, é o dia a dia. Tá? De saber que o zinco é um metal que se oxida facilmente. Tá, pessoal? É um metal que vem se oxidando facilmente. Nós temos então aqui os dois eletrodos, tá? E aí, para que a gente faça a distinção de quem é o cátodo, de quem é o ânodo, então nós precisamos ver que o oxigênio, pessoal, o oxigênio quando entra aqui, ele já está entrando na sua forma de substância simples, tá? O2, tá certo? Ele está entrando na sua forma de substância simples, que é o O2. A gente sabe que o O2, o estado de oxidação do oxigênio é 0. Tá? E a gente vê que nós temos um meio alcalino aqui sendo formado. Tá? Então nós temos aí o O2, mas temos um meio alcalino aí sendo formado. O que é que isso vai nos dar como indício? Ó, se eu tenho O2 e eu tenho aqui a formação de uma espécie alcalina, tá? A gente sabe que esse sinal negativo aqui, ele é o sinal da espécie química hidroxila. Mas que, na verdade, as cargas do hidrogênio e do oxigênio são +1 e aqui -2. Isso a gente sabe lá do primeiro ano, tá? O oxigênio, quando se liga ao hidrogênio, ele sempre vai atrair o elétron do hidrogênio, tá? E ele vai adquirir sempre uma carga negativa. No caso do oxigênio é sempre -2. Tá? Então, quando a gente tem a soma -2 mais 1, -2 mais 1 é igual a -1. Então, esse -1 aqui já é o total. Tá? Ou seja, o total da soma entre as cargas individuais do oxigênio e do hidrogênio. Então, perceba, se aqui o oxigênio entrou com a carga 0, e quando ele se converte em hidroxila, ele vai para uma carga -2, se é 0 para -2, quer dizer que ele ganhou o elétron. Tá? Então aqui houve o ganho de elétrons. Ó. Aqui houve ganho de elétrons. Tá? E no caso, a quantidade de elétrons que ganhou aqui, no caso foram 2 elétrons, tá? A quantidade nessa questão não é importante. O importante é você saber que daqui para cá houve uma redução, tá? Então, se o oxigênio, nesse processo aqui, se esse processo aqui corresponde a uma redução, meu amigo, minha amiga, esse eletrodozinho aqui, ele é o cátodo.
Ele é o cátodo, ok? Porque houve redução. Então, esse eletrodo aqui vai ser o ânodo. Esse eletrodo vai ser o ânodo, tá? Esse eletrodo, ele vai sofrer a oxidação. Tá ok, pessoal? Então, aqui nós temos o cátodo. Por quê? Porque o oxigênio ganhou o elétron e nós temos o meio alcalino, ele se transformou aqui em hidroxila, tá? E aqui nós temos, então, o ânodo, porque é o que sobrou, né? Vai acontecer a oxidação. Então, qual é a espécie química que é formada no ânodo? Qual é a espécie química que é formada no ânodo? Aí vamos lá. No ânodo vai acontecer oxidação. No ânodo vai acontecer a oxidação. Como vai acontecer a oxidação? Então, vamos lá. O que é que a gente vai pensar então? Qual é a espécie química? Qual dessas espécies químicas aqui pode se formar a partir de um eletrodo de zinco que está mergulhado em uma solução, tá? Uma solução aí aquosa. Vejam bem, pessoal. Por enquanto, nós temos aqui apenas as espécies químicas da água, tá? Vou botar aqui também de preto. Então, a água, a gente pode ter a formação de H+, e a gente pode ter a formação de OH-. Então, nós temos esses íons junto aqui com os eletrodos, tá? Percebam que o H+, que é o íon hidrogênio, ele já está na sua forma oxidada, já perdeu o elétron se ele estiver aqui na solução. Se ele passasse para a forma de H2, né? Se ele passasse para a forma de H2, a gente sabe que em qualquer substância simples, a carga é zero. Ou seja, se ele passar de +1 para 0, isso é uma redução. Dentro de um sistema fechado, como esse aqui, se já acontece a redução em um lado, no outro lado vai acontecer a oxidação. Então, não poderia ser formado hidrogênio, tá? Não poderia ser formado hidrogênio nesse sistema, ok? Poderia ser formado oxigênio? Não, porque o oxigênio já está entrando aqui no sistema e sofrendo redução, tá? O oxigênio está envolvido numa reação de redução com o íon hidroxila, ok? Água. Não, a água ela já está dentro do sistema, tá? Como uma espécie que dispersa as demais, é o dispersante. E hidroxila também não, porque ela já é gerada no processo de redução. A espécie química que é gerada no processo de oxidação é a espécie que a gente está vendo desde o começo ali, que é o tetrahidróxido zincato. Por que, Marcelo? Porque é o seguinte, o zinco, como ele é um metal que sofre facilmente a oxidação, tá? O zinco está na forma de zinco sólido aqui, substância simples. O zinco, ele facilmente ele perde elétrons, tá? Eu vou colocar aqui o balanceamento. Ele facilmente perde elétrons e vai para a forma de zinco mais 2. Tá? Vai facilmente para a forma de zinco mais 2, porque ele é um metal que tem um alto potencial de oxidação, um baixo potencial de redução, consequentemente. E se vocês perceberem, como eu tenho um meio alcalino, aí ele fala que o eletrólito aquoso ele é aquoso de caráter alcalino, o zinco acaba por se combinar com essas hidroxilas. Quando o zinco se combina com essas hidroxilas, percebam que ele não muda o seu estado de oxidação, mais 2. Percebam, hidroxila é um íon que tem carga -1. Se eu tenho 4 hidroxilas, eu vou ter um total de -4, né? São 4 cargas negativas. Percebam que aqui são 4, mas aqui permanece mais 2. Ó.
Como aqui é menos 1, então se eu faço 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 mais 2, menos 4 mais 2, dá um total de menos 2. Então essa carga do zincato, que é menos 2, já é a somatória, já é o somatório das 4 cargas negativas das hidroxilas com a carga mais 2 do zinco. Então, esse ânion formado, que é o ânion tetrahidróxido zincato, ele já é um produto de uma reação posterior à oxidação do zinco. A oxidação do zinco é isso aqui. E, posteriormente, o zinco, na sua forma oxidada, reage com íons hidroxila que estão na solução, formando o tetrahidróxido zincato. Então, a resposta, letra E, dessa questão. Ok, pessoal? Bom, vamos passar para mais uma questão. Tá? Esse aqui. Eu vou novamente aqui apagar o quadro. Novamente apagar o quadro. E nós temos mais essa questão. Essa aqui é rapidinho, tá? Em 1938, o arqueólogo alemão Wilhelm König, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro, que é argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída por ácido, e uma tampa de betume, que é asfalto, conforme essa ilustração. Tá? Considere os potenciais padrão de redução. Então, nós temos aqui uma espécie de um vaso, tá? Esse vaso era feito de argila, só que foi colocado nele um tubo de cobre, tá? Um tubo aqui de cobre, e uma barra de ferro, tá? Essa barra de ferro é aqui dentro, e ela, como o texto falou, corroída, aparentemente corroída. Então nós temos aqui uma questão muito simples, que ela pergunta assim, ó, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Pessoal, o cátodo é o polo que sofre redução. Então ele tem que ter o metal que tem o maior potencial de redução. Então é uma questão muito simples. Então aqui a gente vendo, ó, o ferro potencial negativo, o hidrogênio é 0 e o cobre com potencial positivo. Então o cátodo ele só pode ser constituído de cobre, tá? Então o tubo de cobre é o cátodo desse vaso que possivelmente foi uma pilha utilizada lá em 200 anos antes de Cristo, ok? Vamos para mais uma questão. Vamos para mais uma questão. Essa aqui é a nossa última questão, tá? Da nossa série de questões de eletroquímica para finalizar o nosso conteúdo, beleza, pessoal? Uma questão do dia a dia. Utensílios de uso cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga metálica tendem a sofrer processo corrosivo e enferrujar. A corrosão é um processo eletroquímico e, no caso do ferro, ocorre a precipitação do óxido de ferro 3 hidratado. Pessoal, aqui nós temos o óxido de ferro 3 hidratado. Essa é a famosa ferrugem. Tá? Substância marrom, pouco solúvel, conhecida como ferrugem. Esse processo corrosivo, de maneira geral, representado pela equação química. É representado pela equação química. Então nós temos, ó, o ferro, né, a espécie química que nós temos, né, que pode estar, por exemplo, no portão da sua casa, com o constante contato com o oxigênio e umidade do ar, o ferro, por ser um metal que tem um potencial de oxidação consideravelmente alto, o ferro passa a reagir com essas espécies químicas, oxigênio e água, e passa a formar na superfície dele essa nova substância que é a ferrugem. Essa nova substância, que é a ferrugem, ela é pulvurulenta. Então ela vai começar a se destacar do ferro. Tá? Por ser mais frágil, ela começa a se destacar do ferro e o ferro começa a perder massa e automaticamente ficando enfraquecida aquela sua, né, superfície.
Então, uma forma de impedir o processo corrosivo nesses utensílios é qual? Como é que você pode impedir? Renovar a sua superfície polindo-a semanalmente? Não, pessoal. Quando você faz o polimento semanalmente, você vai expor cada vez mais a área para que seja atacada por oxigênio e água. Então essa não é a saída, tá certo? Evitar o contato do utensílio com o calor, isolando-o termicamente? Não, tá? Isso não seria muito viável, tá? Você expor o contato com o calor, porque não depende apenas do contato com o calor, e sim depende de substâncias que estão presentes no meio ambiente, tá? Impermeabilizar a superfície, isolando-a do seu contato com o ar úmido. Isso sim, pessoal. Quando você impermeabiliza a superfície, você evita a entrada de água, tá? E a água é fundamental para formar a ferrugem, porque a água ela começa a fazer com que os poros que são abertos na superfície, tá? Os poros que são abertos na superfície permitem com que haja uma combinação entre a ferrugem e o oxigênio. Essa combinação entre a ferrugem e o oxigênio, ela ocorre preferencialmente quando a superfície está fragilizada, tá? A superfície fragilizada, ela vai ser mais susceptível a essa combinação, gerando uma nova espécie química que é o óxido férrico. Então, impermeabilizar é fundamental para que você consiga proteger a sua peça de ferro, tá? A letra D, esterilizar frequentemente. Isso aqui não tem muita coisa a ver, porque você só vai impedir que haja a chegada de bactérias, tá? Mas as bactérias elas vão agir de maneira muito, vamos dizer assim, tênue, tá? Nesse caso, muito tênue. Existem bactérias comedoras de ferro? Existem, tá? Mas nesse caso, como é uma superfície de ferro pura, então as bactérias não vão ter assim uma grande atuação. Isso é muito lento, tá? Então realmente o que vai ter uma considerável influência na velocidade da reação, que é a ferrugem, é oxigênio e água, tá? E a letra E, guardar os utensílios em embalagens? Também não, né? Você precisa usar, né? Só para a gente encerrar aqui, muitas famílias ainda costumam algumas, guardar utensílios que são dados como presentes, né? Utensílios de prata e etc. Tá? Então, talvez o autor da questão tenha se lembrado dessa tradição brasileira de pessoas, de famílias que guardam utensílios, né, que recebem como presentes, tá, pessoal? Mas é isso. Então, a resposta é a letra C. Com isso, nós terminamos, tá, esse assunto de eletroquímica. Eu espero que vocês, se possível, tá, continuem aqui no canal, tá, pessoal? Química de Plantão, e postem suas dúvidas aqui nos comentários, tá certo? Um beijo. Próxima aula eu volto com estequiometria.